Olá, pessoal! Em nossa aula já começamos a leitura dessa história, certo? Olha, como aqui na leitura 1 nos diz, né, no início de conversa, na verdade, a seguir você vai ler, que nós já lemos, né, o primeiro capítulo de um romance de aventura clássico da literatura mundial. O livro conta a história de Lemuel Gulliver, o médico aventureiro que deixou a sua família e o seu lar, partindo em busca de grandes aventuras. Aí, a Pro já leu, né, a viagem a Lilliput após a tempestade, um reino em miniatura. E daí toda aquela história, né, que ele sofre um naufrágio, aí ele vai parar numa ilha, né, no que parecia ser uma ilha, mas para chegar até lá ele nada bastante, né, aí ele se vê sozinho, de repente ele está deitado num campo, né, e ele percebe, né, todas as mini pessoas que aparecem ao entorno dele, certo? Aí chega num determinado momento, ele sente que ele está todo preso, né, no chão. No entanto, durante a história, a gente também fica sabendo que ele é alimentado, né, por esses pequenos homens, né? E aí ele tenta fugir até, e aí ele leva umas flechadas, aí ele resolve ficar parado, quieto, né? Para que não haja mais dores, porque ele já estava sentindo dores, e mesmo assim, né, os homenzinhos, ó, eles vão lá e colocam um remédio, né, um unguento, para aliviar a dor das flechadas por causa dele tentar fugir e os mini homens, né, os homenzinhos, flecharem ele para que ele não conseguisse fugir, tá? Então esse é só um trechinho da história de Viagens de Gulliver, certo? E aí, depois disso, ele vem aqui com o nome do autor, né? Uma pequena biografia. Então, olha, considerado um dos maiores prosadores da língua inglesa, o Jonathan Swift, que viveu de 1667 a 1745, ele nasceu em Dublin, capital irlandesa. Em 1692, doutorou-se em teologia na Universidade de Oxford e em 1695 ele assumiu o posto de cônego em Kilbrut, na Irlanda. Uma de suas características é criticar a sociedade e a política, ridicularizando-as. Dessa forma, as suas obras narram desde amores até grandes batalhas militares. Em 1726, publicou a sua obra de maior destaque, que foi Viagens de Gulliver, que atingiu o sucesso imediato, certo? E essa pintura, ela foi criada em 1709, 1710, pelo artista irlandês Charles Shervas, representando o Jonathan Swift, tá? Uma pintura de um grande artista. E aqui, né, como eu disse, uma pequena biografia sobre esse grande autor, do Jonathan Swift, tá? Que ele viveu há séculos atrás, né? Ó, século 17, 18, certo? E aí ele criou esse livro, Viagens de Gulliver. Aqui nós temos as questões, né, de interpretação escrita que vocês farão a seguir das explicações, tá? Então, página 68 e página 69, vocês farão após essas explicações, tá? Depois, a página 70, a gente faz juntos na nossa aula online. Tá? Então, o que nós lemos lá na frente, o primeiro capítulo da Viagem de Gulliver, é caracterizado como um gênero textual romance de aventura, tá? É um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Tá? Geralmente o personagem principal ele enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias, que foi mais ou menos o que a gente viu naquele primeiro capítulo do romance
de aventura, né, das aventuras de Gulliver, certo? Que ele sofre um naufrágio, ele nada, chega num determinado lugar e ele vive e revive, né, uma aventura naquele lugar devido a ele estar num ambiente diferente do dele, onde existiam miniaturas de homens que no primeiro momento prenderam ele, mas depois começaram a alimentar, e como a gente não teve as outras partes da história, a gente não sabe. Mas pelo início a gente pode entender que houve sim muitas aventuras, certo? Diante dessa história. E entendam uma coisa, esse romance não significa que seja uma história de amor, tá bom? É um gênero textual também, assim como o conto, como a biografia, tá? Esse outro gênero textual é chamado de romance de aventura, tá? Por se tratar exatamente dessa história cheia de aventuras, em que o principal personagem ele vence alguns desafios, né? E realiza algumas ações extraordinárias, ok? Então, depois dessa explicação, vocês vão voltar lá, tá? E responderem as páginas 78 e 79. E aí, ou melhor, 68 e 69, tá bom? E aí, depois, na nossa aula online, nós faremos a correção destas questões, da página 68 e também da 69, ok? Então, muito obrigada, até lá!